Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É motivo de alegria sempre estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Eu agradeço a Deus e louvo a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá de estar em sua casa, louvando, engrandecendo seu nome e trazendo, a santa palavra de Deus para que a sua igreja ela seja edificada. Eu agradeço mais uma vez ao nosso agora pastor Edmar e ao nosso amado Bernardo, amém? E eu sou diácono da igreja congregacional em Jardim Brasil 2, onde meu pastor é o pastor Efraim. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra a qual o Senhor ministrou em meu coração, em momentos de lutas, em momentos de alegria, e eu gostaria de compartilhar esse texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, verso 31, o qual foi lido. Eu gostaria de ler de novo, gostaria de pedir que a amada igreja ficasse em pé, em reverência ao nosso Deus, em reverência à santa palavra do nosso Senhor. A gente vai ler apenas um verso, novamente, Isaías 40, verso 31. Todos acharam? Digam amém. A palavra do nosso Senhor diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra. Te pedimos, Pai, que por graça e misericórdia o Senhor venha sobre nós, elucide a tua palavra, ilumine a tua palavra, Pai, em nossos corações, para que a tua igreja, Senhor, venha a ser edificada sobre a rocha que é Jesus, Pai. Te peço, Pai, por graça e misericórdia, que o Senhor abra as portas da palavra, Senhor, para que o teu nome ele continue sendo glorificado aqui nessa casa, Senhor. No mais, Senhor, todo pensamento contrário, toda inquietude, todo sono, Pai, fora do normal, caia por terra, Senhor, e que a nossa mente torne-se cativa, Senhor, a tua voz. Assim louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento por sua descrição e também por causa do seu ministério. Isaías ele vai pregar numa época em que Israel estava em decadência, em imoralidade, e decaindo dia após dia, trilhando um caminho que estava conduzindo não só o povo daquela terra, mas também outros povos à destruição, A nação ela estava sendo conduzida, ela estava sendo levada à destruição por causa da decadência, por causa de muita imoralidade, por causa que o povo ele tinha abandonado os princípios do Senhor, e o povo estava com um coração duro, fazendo sua própria vontade e não se importavam mais com os propósitos de Deus, e o fim de tudo isso foi a destruição da nação, foi o exílio dos seus habitantes, por causa da desobediência, por causa que eles estavam fazendo aquilo que era de sua própria vontade. E Isaías vai narrar tudo isso, mas o interessante, irmãos, é que quando nós olhamos sempre para as Sagradas Escrituras, a gente vai ver que os planos de Deus não era de destruir o seu povo, não era de levar o seu povo cativo para a Babilônia, pelo contrário, os planos de Deus era de acolher os seus cordeirinhos, como o bom pastor, como Isaías, neste mesmo capítulo 40, no verso 11, vai dizer que o pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e o carrega no colo, ele conduz com cuidados as ovelhas que amamentam as suas crias. Então esse é o plano de Deus, não é de destruir, mas sim de acolher os seus cordeirinhos como um bom pastor. E não era diferente naquela época, naquele contexto onde o povo desobedecia a Deus, onde o povo fazia aquilo que era
vontade humana, mas Deus, em sua infinita graça, Ele, naquele tempo, naquele contexto, Ele conduzia, Ele lutava contra a vontade do povo, para que o povo fosse não para os maus caminhos, e sim para os bons caminhos. E Isaías ele prega aos habitantes de Jerusalém, mas não só dirigindo palavras para aquelas nações, para aquela nação, mas sim para aquelas outras nações, o qual estava ao redor da nação de Israel. E Isaías, a gente vai ver que no seu chamado, diante de todo aquele contexto, diante de toda aquela imoralidade, diante de todo aquele abandono do povo de Deus, ele é chamado, filho de Amós, para viver e profetizar no dia dos reinados de Uzias, de Jotão, de Acais e de Isaías. E a gente vai ver que diante de todo aquele caos, de todo aquele abandono do povo de Deus ao Deus, o qual vinha conduzindo o seu povo, a gente vai ver que Deus, por graça e misericórdia, Ele levanta o profeta Isaías, o qual a gente vai ver no capítulo 6, ele sendo chamado por Deus diante de um povo iníquo, diante de um povo o qual tinha abandonado. Ele vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono, diante de todas aquelas circunstâncias, diante de todo aquele abandono, diante de tudo o que o povo estava vivendo. Isaías vai dizer que viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. E a gente vai ver que Isaías vai dizer que ele viu anjos e serafins voando, anjos com 6 asas, onde 2 cobria o rosto, onde 2 batia, onde 2 cobria os pés, e onde os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o maravilhoso, irmãos, é que diante de todas aquelas circunstâncias, Deus faz com que Isaías ele veja o Senhor sentado no alto e sublime trono, governando, porque ele não tinha perdido o controle daquela nação a qual tinha abandonado o Senhor. Isaías vai ver tudo aquilo e ele vai vir, irmãos, dizer ao Senhor a sua situação diante daquela tanta imoralidade, o qual o povo dizia. Ele vai dizer: Senhor, eu sou um homem pecador que me encontro no meio de um povo de lábios impuros. E o Senhor, ao chamar Isaías, toca nos lábios de Isaías, e ele purifica os lábios daquele homem, para que aquele homem pudesse profetizar, anunciar tudo aquilo que o Senhor queria que o seu povo ouvisse, tudo aquilo que Ele queria que seu povo vivesse, praticasse, porque essa é a vontade de Deus, é que o seu povo pratique a sua palavra, diante de todas as circunstâncias o qual eles vinham vivendo. E interessante é que Isaías ele começa a profetizar para o povo de Deus, o homem o qual estava numa posição diferenciada, em meio aos reis, em meio àquele povo da alta classe. E Deus chama Isaías e diz: Isaías, profetiza para esse povo. E Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, porque ele diz: a quem eu enviarei? A quem há de proclamar as boas novas? Isaías vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E Deus cumpre a sua chamada na vida de Isaías. Isaías começa a profetizar para aquele povo, para que eles se arrependessem, para que eles deixassem os maus caminhos, para que eles voltassem a viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Porque essa é a vontade de Deus para o seu povo, mas aquele povo não queria saber. Os reis que ali governavam, a palavra do Senhor vai dizer em Reis que faziam o que eram mal perante o Senhor. E aquele povo era conduzido diante daqueles reis, fazendo o que era mal
diante dos olhos do Senhor. E aquilo, irmãos, Isaías 5,13 vai dizer que, portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede, porque eles não ouviam a voz do Senhor. Eles não faziam aquilo que o Senhor queria que eles fizessem, aquilo que era anunciado pela boca do profeta Isaías. E eles são levados cativos. Isaías começa a profetizar o juízo de Deus sobre a vida daquele povo. Isaías começam a falar: se arrependam, voltem, cuidem das órfãos, das viúvas, cuidem desse povo, não roubem desse povo aquilo que é devido a eles, aquilo que Deus quer que vocês façam na vida deles. Parem, abandonem essas imoralidades sexuais, abandonem esses ídolos que são vazios por dentro, que são mudos. Abandonem, se arrependam. Mas aquele povo, eles não fazem isso, e é levado cativo. E a gente vai ver que Isaías, ele continua profetizando juízo na vida daquele povo. E quando a gente lê, irmãos, o livro de Isaías, a gente vai ver que o povo é levado cativo, e o juízo de Deus recai sobre aquela nação. A gente vai ver que não só Isaías, mas também outros profetas profetizam durante esse tempo, durante esses reinados desses reis que ali passaram: Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Jeremias, tanto profetizavam aquele povo, chorava dizendo: se arrependam e aceitem o cativeiro de Deus. Mas o interessante, irmãos, é que diante de todo o contexto o qual aquele povo estava vivendo e passou a viver no cativeiro, ele tinha um tempo determinado por Deus. Aquele sofrimento por causa da sua desobediência, porque eles desobedeceram a Deus, tinha um tempo. E a gente vai ver o povo de Deus, a nação de Deus sendo levado ao cativeiro babilônico, mas Deus vai dizer: olha, esse cativeiro ele tem um tempo, é 70 anos. E a gente vai ver o juízo de Deus, os propósitos de Deus diante da desobediência daquele povo sendo cumprido na vida do seu povo. E quando nós olhamos do capítulo 1 ao 39, nós vamos ver esse povo desobediente, iníquo, aquele povo que tinha abandonado a Deus, e o juízo de Deus sendo cumprido na vida daquele povo. E a gente vai ver que o livro de Isaías, do 1 ao 39, ele vai nos mostrar Isaías profetizando, Isaías tendo visões. E quando chega no capítulo 40, irmãos, como Deus havia prometido que haveria um tempo determinado para aquele cativeiro, a gente vai ver do 40 em diante, a gente vai ver a bondade de Deus, a graça de Deus, as promessas de Deus sendo se cumprida na vida daquele povo. E no capítulo 40 a gente vai ver que o consolo, ele chega na vida daquele povo. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos, porque diante das circunstâncias, diante das nossas desobediências, diante de tudo aquilo que a gente faz diante da vontade de Deus, há um consolo para a gente, há um consolo em tempos de adversidade, porque nós, irmãos, temos pecado contra o Senhor, por pensamentos, por palavras e por atitudes, e a nossa desobediência tem levado nós para um lugar, irmãos, onde nós não queremos ir, e muitas das vezes nós ficamos perguntando a Deus por quê, ou perguntando aquilo que o profeta Abacuque vai narrar: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, isso vai estar acontecendo comigo? Até quando este cativeiro, Senhor?
Até quando essas adversidades? Até quando, Senhor, nós vamos estar sendo oprimidos? Mas nós esquecemos que são as nossas escolhas que nos levam para estes lugares, para estes tantos cativeiros na nossa caminhada cristã. Mas o bom é saber que há esperança em tempos de adversidades. Há esperança em tempos de cativeiro. Há esperança, porque Ele é a nossa esperança. Ele, o Deus Todo-Poderoso, que está sentado num alto e sublime trono. O Deus. Irmãos, há esperança em tempos de adversidade. Eu gostaria de que você acompanhasse o texto comigo, verso 1 e o verso 2. Isaías vai dizer: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém, anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, ou por sua perversidade, ou por sua maldade, ou por sua malícia, e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Há esperança, irmãos, em tempos de adversidade, porque Deus, em sua palavra, Ele vai dizer a Isaías: diga ao meu povo que consolem uns aos outros, diz o Deus de vocês. Em momentos de adversidade, Deus diz, por meio do seu profeta Isaías, aquele povo: consolem uns aos outros, consolem, a esperança, porque Deus, Ele é o nosso consolo em momentos de adversidade. E esse Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Diante de tudo aquilo o qual aquele povo estava passando, Deus vai dizer a Isaías: Isaías, esse tempo foi finado, acabou, ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto por causa da sua iniquidade, por causa da sua maldade, por causa da sua desobediência. Diga a esse povo que passem a consolar uns aos outros, porque acabou esse cativeiro. E eu digo a vocês que vocês receberam da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Então digam a eles: consolem uns aos outros. E a nossa esperança em meio às adversidades é porque o Senhor, Ele vem e nos consola. Ele vem, Ele é o nosso consolo. Ele é aquilo que nos traz a paz, porque o consolo de Deus nos traz a paz, nos traz a esperança de que dias melhores virão, mesmo sendo desobediente, porque nós estávamos no lamaçal, nós estávamos distante do Senhor, e Ele veio ao nosso encontro. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele entregou a vida por amor de nós. Ele veio nos consolar, Ele enviou o seu Espírito, o Consolador, que em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio aos cativeiros da nossa caminhada, Ele vem e nos consola, porque Ele é consolo. Então há esperança, porque Ele é o nosso consolo. Mas por que a esperança em meio às adversidades? Eu queria que você olhasse o verso 3 ao 5. Ele vai dizer ao seu povo: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Há esperança em meio às adversidades, porque nós, irmãos, por graça e misericórdia, ouvimos do nosso Deus. Anunciem
preparem o caminho, porque Ele virá, o Senhor virá. Façam um caminho no deserto, aplanem o caminho, porque a esperança virá. Há esperança, irmãos, porque por graça e misericórdia, nós somos aqueles que anunciam a palavra do Senhor, nós somos aqueles o qual proclamamos as boas novas, preparando o caminho. E que caminho é esse? É o nosso coração, é o coração daqueles que precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Há esperança, irmãos, porque Ele virá e não tardará em meio às adversidades. Há esperança, irmãos, porque nós precisamos ser essa voz. Assim como foi anunciado há 700 anos antes, aquele que viria preparar o caminho, João Batista, nós precisamos aplanar esse caminho, porque o consolo, ele está chegando, aleluia! Ele vem em meio às adversidades, e nós precisamos ser esses, que por graça e misericórdia do nosso Pai, Ele ainda diz para nós: preparem o caminho, preparem o coração de vocês, preparem o coração daqueles que precisam ouvir o Evangelho, porque a esperança, o consolo, Ele virá, e não tardará, e a sua glória será revelada, e juntos todos a verão, e Ele vai dizer: pois é o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o mesmo Deus que tirou aquele povo do cativeiro, da escravidão no Egito, é o mesmo que fala hoje, e vocês verão a sua glória será revelada, e vocês precisam ser essa esperança, ser essa voz que clama no deserto, que clama em meio às adversidades, que clama nesse cativeiro, que proclama e aplana o caminho daquele que virá, e que a sua glória será revelada. Então a esperança, ela precisa, irmãos, ser proclamada, e nós somos essa voz, nós somos a esperança, porque nós somos agentes do reino de Deus, e essa esperança está dentro de nós, por isso que nós somos a esperança, porque ela habita em cada um de nós, habita em você, habita em mim. Nós precisamos proclamar esse Evangelho, nós somos esse tabernáculo, nós somos esse tabernáculo que faz com que esse Evangelho, as boas novas, sejam proclamadas e a glória do Senhor revelada através de nós. Então há esperança em tempos de adversidades. Irmãos, mas por que há esperança em meio às adversidades? Acompanhe comigo do 6 ao 11, ao 8, uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai, a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Porque a esperança, irmãos, em tempos de adversidades? Porque, independente da nossa fragilidade humana, a palavra de Deus, ela é eterna, ela é soberana. Em momentos de adversidade, nós enxergamos a nossa fragilidade e perguntamos, quando o Senhor nos diz: clame, Senhor, o que clamar? Porque não foi diferente na vida daquele povo. Isaías dizendo: clame, ele pergunta a Deus: Senhor, o que eu vou clamar? Deus falando com ele, uma voz ordena: clame, e ele não sabia o que clamar, e Deus vai dizer que toda a humanidade é como uma relva,
que toda a humanidade é frágil, que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como as flores do campo. E a relva, irmãos, ela murcha, ela cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de uma relva. Nós somos frágeis, pequeninos, insignificantes, e as nossas obras comparadas a trapo de imundícia. Nós somos frágeis diante das adversidades. Se não for Deus em nosso meio, por nós, o que seria de nós? Nós somos frágeis, mas a esperança, irmãos, independe da nossa fragilidade humana, porque mesmo sendo frágeis, a palavra de Deus ela é eterna. A palavra de Deus ela é eterna. A palavra de Deus ela permanece para sempre. E ela se cumpre na minha e na tua vida. E que bom, porque em meio às adversidades há esperança, e a esperança é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que em meio às adversidades ela nos levanta, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas insignificâncias. É ela que nos ajuda a permanecer, a lutar, a caminhar diante de tudo aquilo que nós fizemos, que não era a vontade do Senhor, que nos fez levar a lugar difícil, a lugar de sofrimento. Mas o bom é que, diante de toda essa nossa fragilidade, a palavra ela é eterna, ela é soberana. Aleluia! Há esperança, irmãos, em tempos de adversidade, porque Deus é o nosso pastor poderoso e Ele cuida do seu povo. A palavra do Senhor vai dizer no verso 9: você traz boas novas, você que traz as boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz as boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga a mão, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus soberano. O Senhor vem com poder, com seu braço forte Ele governa, a sua recompensa com Ele está, e seu galardão acompanha. Como pastor Ele cuida de seu rebanho, com um braço ajunta os cordeiros e o carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Há esperança, irmãos. Em meio à dificuldade, em meio àquele cativeiro, Deus vai dizer para aquele povo, por meio do profeta Isaías: você que traz as boas novas a Sião, suba no alto monte, suba no alto monte. Você que traz as boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, o Todo-Poderoso, o pastor que cuida do seu rebanho, que carrega os seus cordeiros no colo. Há esperança porque nós temos um Deus, um pastor todo-poderoso que cuida do seu povo. Em momentos de adversidades, em momentos de dificuldade, há esperança. É saber que nós temos um Deus, um pastor todo-poderoso que governa e que traz sobre os seus ombros a sua recompensa. Que graça, irmãos, que bondade do nosso Deus. Ele é a nossa esperança. Ele é que carrega as suas ovelhas, que coloca no colo e cuida, que tira do aprisco, que perdoa, que conduz pelos bons caminhos. Ele é o nosso Senhor, já dizia Davi, e que tendo Ele nada nos faltará, que leva as suas ovelhas aos pastos verdejantes, que prepara uma mesa diante das dificuldades, que unge a cabeça com óleo, que por mais que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai dizer: não tenham medo, porque Ele está aqui,
Ele está no meio do seu povo, e a sua bondade e a sua misericórdia nos alcança. Por isso que nós andamos, caminhamos todos os dias em sua presença. Por isso, irmãos, há esperança. Há esperança em meio às adversidades, porque o Senhor, Ele governa sobre todas as coisas, e Ele é incomparável. Em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio aos abrolhos que nós, em nossa desobediência, passamos, há esperança. Verso 12 ao 17, ele vai dizer: quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta na balança. Para eles as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Irmãos, há esperança em meio às adversidades, porque o Senhor, Ele governa sobre todas as coisas, como sua palavra vai dizer. Quem mediu as águas na concha da mão, ou como o palmo definiu os limites do céu? Foi o nosso Senhor. É Ele quem governa sobre todas as coisas. Ele é incomparável, é Ele que governa. Foi Ele quem criou tudo para a glória e louvor do seu santo nome. Foi Ele, foi o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que antes da fundação do mundo enviou o seu Filho amado Jesus para nos trazer de volta a esperança. E Ele nesta manhã, Ele diz: olha, sou eu a tua esperança, porque sou eu quem governo sobre todas as coisas. Não há nada que se compare ao nosso Deus. A sua palavra ainda é pouco. Ele não se resume nessa palavra. Ele é mais do que essa palavra. Ele é quem governa. Ele é incomparável. Ele é o nosso Deus. E Ele é a nossa esperança, porque Ele governa sobre tudo e sobre todas as coisas, porque foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele todas as coisas. E Ele é incomparável. Essa é a nossa esperança. Mas Ele é a nossa esperança porque Ele é soberano e eterno, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Do 18 ao 26, Ele vai dizer: com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde e que o ouvires cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhe contaram desde a antiguidade, vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhoto. Ele estende os céus como um forro e os armas como uma tenda para que neles habite. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lança raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho ou os leva como palha. Com quem vocês vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso?
aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e as todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Ele é o nosso soberano e eterno Criador, Ele é a nossa esperança, e nada e ninguém se compara a Ele, diante de todas as adversidades, de todas as dificuldades que o seu povo estava sofrendo, naquele cativeiro babilônio por causa de desobediência. Deus vai dizer por meio do profeta Isaías, a esperança em meio às adversidades, porque eu sou o soberano, eu sou o eterno, eu sou o Criador, e nada e ninguém se compara a mim. Ele é a nossa esperança, irmãos. Ele vai dizer ao profeta Isaías que Ele é a esperança, porque Ele renova a nossa força. Ele dá força ao cansado, em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio à nossa desobediência, mesmo sendo infiéis, Ele continua sendo fiel. Ele vai dizer: por que você reclama, ó Jacó? De que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Senão dos seus pecados, das suas mentiras, das suas injustiças. De que vamos nos queixar desse Deus maravilhoso? Ele vai dizer: de que se queixa, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. De quem nós nos queixamos diante desse Deus maravilhoso? Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Aleluia, aleluia. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Há esperança em tempos de adversidades. Há um tempo de espera. Para aquele povo foi 70 anos naquele cativeiro, desesperados, perguntando a Deus: Senhor, o Senhor não se interessa pela minha situação, pelo meu sofrimento. Até quando, Senhor? Até quando eu vou estar passando por isso? Até quando essas dificuldades vão estar me assolando? Até quando meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, meu patrão, até quando essas situações, Senhor, vão estar me afligindo? Até quando, Senhor, eu vou estar sofrendo? Mas o Senhor vai dizer: olha, eu renovo a tua força, espera, eu sou a tua esperança. Ele renova a nossa força em tempos de adversidades. Ele dá força ao cansado, Ele dá força àquele que espera nele. E que nós possamos, irmãos, fitar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé em tempos de adversidades, porque a adversidade ela chega para todos. Mas o Senhor diz: tende bom ânimo diante dessas aflições, porque eu venci o mundo. Você está cansado, Ele dá força a você. Ele te diz nesta manhã: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso consolo, Ele é aquele que nos escolheu para preparar o caminho, Ele nos escolheu para que a gente proclamasse que Ele viria. Em meio à esperança, em meio à nossa fragilidade humana, Ele diz: eterna é a minha palavra e ela se cumpre.
Ele é o nosso pastor, o poderoso, que cuida do seu povo, que governa sobre todas as coisas, que é incomparável, nada se compara a Ele. Ele é soberano, Ele é criador, Ele é eterno, Ele é o Deus que renova nesta manhã a nossa força. Se você está cansado, Ele é a tua esperança, Ele é aquele que te dará força em meio a essas adversidades. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, eu não sei o que tem lhe afligido, eu não sei o que tem perturbado a sua mente, eu não sei o que é que tem feito com que você se canse diante dessa sua caminhada, mas uma coisa eu te digo: há esperança em meio a essas adversidades, e essa esperança é Deus, é Jesus, é o seu Santo Espírito, é essa trindade santa que está aqui nesta manhã, que veio em nosso encontro para dar força aos cansados. Estou cansado de fazer a obra porque cansa, poucos são os ceifeiros e muito trabalho, mas cadê os ceifeiros? Estou cansado, muitas das vezes dizemos ao Senhor, mas aquele que dá força, Ele está aqui nesta manhã, para dar força aos obreiros desta casa, aos irmãos aqui desta casa, que muitas das vezes olha para essas cadeiras e se entristece, e se cansa. Senhor, cadê o teu povo, Senhor? E que muitas das vezes se cansa de olhar para os mesmos, para as mesmas carinhas, para o mesmo irmão que está ali no teclado, para a mesma irmã que está louvando. Mas o Senhor está aqui nesta manhã para renovar as nossas forças, para que a gente continue caminhando e glorificando o seu nome, porque foi para isso que Ele nos criou, para louvor da sua glória. E nós precisamos, Deus, da tua força. O teu povo clama, Deus. Nós clamamos por tua força, Senhor. Nós não vamos perguntar pelo que clamar. Nós clamamos porque nós precisamos da tua força. Tu és a nossa força, Senhor. A tua alegria é a nossa força. Fortalece o teu povo, Deus, aqui nesta manhã. Dá força ao cansado, Senhor. Faz eles voarem, Pai, como águia, para que o teu nome, Senhor, ele continue sendo glorificado e exaltado, Senhor, porque há esperança em tempos de adversidades. Eu agradeço a oportunidade.